No dia 6 de setembro de 2023, Dias Toffoli, um dos ministros do STF, anulou todas as provas obtidas através do acordo de leniência da Odebrecht, né? Isso foi uma decisão muito importante. Entretanto, eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe o que é acordo de leniência, né? Não sabe? Se você não sabe, a gente vai te explicar isso hoje. E também algumas repercussões sobre esse caso, porque já houveram alguns desdobramentos bastante curiosos. Então, se eu fosse você, eu não desgrudava a bunda da cadeira, porque vem chegando aí várias novidades. Vai, Charlie, puxa a vinheta! O Dias Toffoli foi responsável por tomar uma decisão que anulava todas as provas obtidas na investigação dos acordos de leniência da Odebrecht. Ele tomou essa decisão por causa da cadeia de custódia, do que foram feito com as provas obtidas pelo TRF4, né, pela República de Curitiba, pela Lava Jato, lá de Curitiba, com as provas coletadas da Odebrecht, né. Cadeia de custódia é isso, né, é como você deve tratar uma prova. Beleza? Então o que você faz, né? Qual que é o certo a ser feito? O certo é assim, a Polícia Federal, ela adquire alguma prova, você declara isso formalmente, né, dentro do Ministério Público, e as provas, elas ficam em algum lugar de perícia, ficam em algum arquivo da Polícia Federal, alguma coisa do gênero. Elas ficam lá lacradinha, selada, coloca no plastiquinho, sabe? Igual a gente vê em série policial. É isso que acontece. Beleza? E as provas, elas só podem ser manipuladas dentro desses lugares específicos, entende? Né? Mas vamos voltar duas casas. Vamos falar sobre o que é um acordo de leniência. Né? Você já deve ter ouvido falar de delação premiada, né? Que é quando uma pessoa que já está dentro da persecução penal, né? Já foi feita uma denúncia formal contra ela, ela vai lá e fala o que ela sabe para tentar algum benefício, para tentar redução de pena ou qualquer coisa do gênero, certo? Muito bem, existe uma coisa chamada acordo de leniência. Acordo de leniência é uma delação premiada feita por empresas, né? Vale observar que isso é uma jabuticaba brasileira. Não existe isso em nenhum lugar do mundo, né? Até porque eu nunca vi um CNPJ que fala, entendeu? Né? Então, os executivos da empresa, né, o alto escalão de uma empresa, ela faz a delação, eles fazem a delação em nome da empresa, e a empresa é punida por algumas coisas e tal, né? Tendo que pagar multa, etc, né? Isso daí é uma questão complexa, né? Tipo, o acordo de leniência, porque o acordo de leniência, ele destruiu as empreiteiras brasileiras. Aí você fala, Dan, mas as empreiteiras tinham muita corrupção e que não sei o que. Mas CNPJ, meu amigo, não comete crime. Ok? CNPJ é o CNPJ, né? Pessoas cometem crimes, então são essas pessoas que têm que ser responsabilizadas pelo que acontece com as empresas. Ele usou a empresa para cometer desvios e corrupção, que se puna a pessoa que fez, não a empresa, certo? Isso foi péssimo pro país, em vários aspectos, né? A Lava Jato, ela destruiu diversas empreiteiras tiveram que pagar multas absurdas, até multas nos Estados Unidos, certo? E se estimula que a gente destruiu mais de 40 mil empregos, certo? E isso é muito grave. A gente parou de fazer obras em outros países, que era uma coisa que gerava bastante receita pro Brasil, né? Empregava muita gente. Agora o que você mais vê é engenheiro trabalhando de Uber, né? Obrigado, Sérgio Moro. Obrigado, República de Curitiba, tá? Vocês ajudaram a destruir o país. E o Toffoli, ele concorda com isso, né? E no voto dele tem uma citação sobre isso, né? Indicando o quanto ele também considera, né, que a Lava Jato, ela foi algo extremamente nocivo para o Brasil em vários aspectos. Eu vou ler um trechinho do voto da decisão do Toffoli aqui, certo?
E é isso. Digo sem medo de errar, foi o verdadeiro ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições, que já pronunciavam em ações e vozes desses agentes contra as instituições e o próprio STF. Esse ovo foi desviado por autoridades que fizeram desvio de função, agindo em um conluio para atingir instituições, autoridades, empresas e alvos específicos. Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre esse trecho aqui da sentença é que, porra, Toffoli, como você escreve mal, né, truta? Em um parágrafo que no meu caderninho aqui deu 9 linhas, o cara usa a palavra instituição 3 vezes, sabe? Ele usa desvio 2. Caramba, gente, ô, escreve direito, mano. Você é ministro, rapá. Ah, mano. Enfim, né? Mas o Toffoli, ele coloca a Lava Jato como se fosse o ovo da serpente que gerou todos os problemas que atacaram a democracia. Eu não concordo exatamente com isso, né? Porque existem vários fatores que fizeram essa onda antidemocrática surgir, né? Uma delas é a Lava Jato, né? Mas a gente tem a Aécio Neves questionando a eleição, que depois deu gás pro Bolsonaro fazer a mesma coisa, né? A gente tem a forma que a imprensa, né, tratou a Lava Jato, né, tipo, jogando holofotes sobre a corrupção de um jeito desmedido, mesmo quando ainda não haviam provas definitivas sobre os casos. Isso gerou um sentimento poderoso de antipolítica que é muito grave, né? Tipo, a política, ela não é perfeita, né? Mas ela é a linguagem da democracia. Sem a política, só restam paus e pedras, certo? Então a gente nunca pode demonizar a política. Toda vez que a gente demonizou a política, deu merda. A gente deu merda no Bolsonaro, deu merda no Collor, deu merda em 64, que veio a ditadura, né? Então, a história ensina pra gente que a negação da política é o caminho pra desgraça. Certo? Então, né, tente transmitir esse entendimento para as outras pessoas, porque a gente não pode negar a política. Se a gente nega a política, os filhos da puta vai lá e tomar tudo pra eles, entendeu? Então, né, esse é um caminho perigoso. Agora, você colocar tudo no colo da Lava Jato, isso é meio injusto, né? Olha eu sendo advogado do diabo de novo. Tipo, não é que eu esteja defendendo a Lava Jato, mas ela não é responsável por tudo, embora tem uma parcela considerável de culpa nesse processo todo, beleza? Aí agora o Toffoli tá todo querendo ser um cruzado contra essa coisa tão terrível que foi a Lava Jato, né? Bom, eu acho estranho, né? Eu acho que a gente tem que ficar com os dois pés atrás, principalmente você, viu, tio Lula? Né? Porque ele tá fazendo isso, né, pra tentar cooptar o Lula. A gente não pode esquecer de algumas coisas em relação ao Toffoli, né? Talvez algumas delas você não saiba, talvez algumas você saiba, né? E eu queria trazer aqui 3 coisas sobre o Toffoli pra gente entender quem é esse mano aí. Em 2018, o Toffoli ele fez uma declaração dizendo que a gente não deveria chamar o que houve a partir de 1964 de ditadura ou de regime militar. A gente deveria chamar de movimento militar, né? A hora que o Toffoli ele fala isso, sabe o que ele tá fazendo? Ele tá querendo passar um pano para o que aconteceu, né, de 64 a 85 nesse país aqui. Entendeu? Né? Tipo, ele tá querendo passar um pano pra ditadura militar, né? E agora ele vem com esse votinho furado aí falando que a Lava Jato é o ovo da serpente contra a democracia. Meu parça, você tava defendendo ditadura em dia desses, mano. Você tá querendo meter o louco aqui pra cima de nós? Você tá tirando com a minha cara, mano. Aí, em 2019, né? Em novembro de 2019, o Toffoli, né? Ele fez uma declaração dizendo que os poderes da República, eles deveriam ser mais unidos. É uma boa ideia, eu concordo. Eu acho que, né, como diz o artigo 2 da Constituição, independentes e harmônicos, certo? Tem que trabalhar em conjunto, tá certo. Agora, o que acontece é que, assim, de todos os ministros do STF, até mais que o André Mendonça e o Nunes Marques, o Toffoli, ele foi muito próximo do Bolsonaro durante todo o governo dele, né? O Toffoli ia em jantarzinho com o Bolsonaro, fazia reunião, o Toffoli tava toda hora com o Bolsonaro, né?
Então, tipo, o que acontece é que o Toffoli, ele tem essa característica peculiar de tá abanando o rabo para quem tiver no poder. O Toffoli, ele tem essa questão, né? E aí a gente vê isso, né, quando em 2019, né, eu vou contar uma história muito triste. Charlie, coloca um PB enquanto eu conto essa história aqui, tipo, uma musiquinha meio triste, tá ligado? O Lula, né, ele, como vocês sabem, ele é lá do interior de Pernambuco, certo? Né? E quando ele era bem pequeno mesmo, o pai dele veio para São Paulo, beleza? Né? Aí ele veio tentar a vida aqui, isso era muito comum, né? E na galera que vinha pra cá, eles vinham primeiro, né? O pai geralmente vinha primeiro, fazia uma estrutura para trazer o resto da família depois, né? E foi isso que o pai do Lula fez. Só que foi passando o tempo, o cara falava que nunca dava pra família vir, né? Aí Dona Lindu, pernambucana arretada, né? Chegou e falou: ah, mano, arrumou uma grana lá e pegou, colocou a molecada toda no busão e eles vieram pra São Paulo pra ver o pai de surpresa. Ela não avisou que tava vindo. Quando ela chegou aqui, ela descobriu que o pai do Lula tinha feito outra família, tá ligado? Né? E aí, o que aconteceu? O Lula, ele praticamente cresceu sem pai. Ou teria crescido sem pai se não fosse o irmão mais velho dele, né? O Genival. Né? Genival, conhecido como Vavá. Esses nomes de tiozão maneirão de boteco, tá ligado? Que joga bilhar e os caralho. Eu só consigo imaginar ele assim, né? E o Vavá, ele foi como se fosse um pai pro Lula. Vocês entendem? Ele criou... Eram irmãos, mas ele criou o Lula como se fosse pai do Lula. Entende? Né? E aí o Vavá, ele faleceu em 2019. Entende? Né? E o Lula tava preso. Aí a defesa do Lula pediu pra soltarem o Lula pra ele ver o irmão, assim, né? Tipo, sabe? Como que chama? Eu esqueci quando. Dá uma saidinha lá pro Lula. Eu esqueci como é que chama essa porra agora. Ai, caralho. Tá bom, que seja. Caiu na mão do Toffoli, né? O Toffoli disse que não, né? Que se ele quisesse, eles pegavam o cadáver do irmão dele e levavam pra Curitiba pro Lula ver. Porra! Mano, olha isso, cara. Tipo, se o Lula tivesse apresentado algum risco de fuga em algum momento, beleza, a gente até entendia. Só que o Lula, ele nunca ofereceu nenhuma resistência a nada, entende? Ele sabia que ele estava sendo injustiçado e aceitou tudo isso mesmo assim, né? E o Toffoli não deixou o Lula ir no velório do irmão, sabe? Porra, velho, isso é muito de filha da puta, tá ligado? Sabe? Né? Mas agora, né, agora que o Lula se tornou presidente, o Toffoli dá essa decisão de anular todas as provas obtidas no acordo de leniência do Odebrecht, né? O que mostra esse caráter, ou falta de caráter, no caso, do Toffoli, de tá sempre com o poder de ocasião, entende? Tava lá lambendo a bunda do Bolsonaro, agora tá lambendo a bunda do Lula, tá ligado? Sabe? O Toffoli é desses, entende? O Toffoli é uma pessoa sem critérios morais nenhum, né? Pode defender a ditadura em um dia e falar que a Lava Jato foi o ovo da serpente contra a democracia no outro. Sabe? É desse cara que a gente tá falando, beleza? E por que eu tô falando isso? Porque eu não gosto do Toffoli? Eu não gosto. Mas não é só por isso. É pra gente entender que isso pode ser uma complicação e eu vou explicar por quê, né? O acordo de leniência da Odebrecht, né, ele, quando o Toffoli anula as provas, ele tá anulando provas que, de fato, né, são ilegais, porque aí a gente volta na questão da cadeia de custódia. Porque é o seguinte, as provas, elas não foram tratadas como elas deveriam, né? Na verdade, o TRF4, a Polícia Federal de Curitiba, quando eles conseguiram essas provas, né, que eram HDs, eram as provas... eram as provas do setor de operações estruturadas da Odebrecht, como ficou chapado. Como foi chamado depois, setor de operações como que é? O setor de operações estruturadas, né? O setor de operações estruturadas, ele era uma lista, né, de propinas, segundo a Lava Jato, né? Mas a verdade é que, assim, o que acontece é que eles pegaram vários HDs, vários computadores, várias informações, né, vários dados de informação, e eles não declararam formalmente que eles tinham obtido essas provas, ok?
E aí o que acontece? Os procuradores da Lava Jato, eles pegavam essas provas, levavam para casa, né? Mexia nos arquivos. Então a gente não tem como saber, né? E aí eles só foram declarar formalmente que tinham essas provas um ano depois que eles obtiveram. Entende? E a gente não tem como saber o que eles mexeram. A gente não tem como saber que números eles colocaram ali. Eles mexeram nos arquivos, né? Tipo, já tinha um Excel lá, uma planilha com um monte de dados sobre propina. E os caras adulteraram tudo. Entende? Né? Não declararam formalmente, as provas não foram tratadas da forma devida. Então é claro que essas provas têm que ser invalidadas, certo? Só que o que acontece é que é assim. Teve muita gente inocente perseguida pela Lava Jato, ou se teve. Eu queria até citar alguns casos, né? Mas também teve gente culpada, né? Porque a hora que a esquerda fala da Lava Jato, parece que todo mundo que a Lava Jato investigou era inocente. Eles estavam perseguindo só. E não era. Teve muita gente filha da puta envolvida nesse rolê aí, né? Mas a Lava Jato, ela se tornou famosa e vai se tornar ainda mais famosa devido às suas perseguições. Eu queria citar 3 casos aqui. Beleza? Eu queria começar por um caso que as pessoas não conhecem muito, que é o caso do José Carlos Goulart, né? O José Carlos Goulart, ele teve a prisão preventiva dele decretada pela Lava Jato, né? E enquanto ele estava preso, ele contraiu câncer, né? Se eu não me engano, era câncer na bexiga. E aí o que acontece, né? Ele estava preso em prisão preventiva, os bens dele foram bloqueados, normal. Tá certo? Beleza, só que aí a defesa dele entrou pedindo um recurso para liberar uma grana para ele fazer o tratamento de câncer, entende? Né? O que acontece é que o Sérgio Moro, ele negou essa liberação de recursos. O Sérgio Moro negou grana pro cara se tratar, você entende? Enfim, né, ele ficou 2 anos e meio preso preventivamente, depois foi solto depois de um recurso que a defesa dele pediu pro STF. Ele foi solto, mas ele morreu pouco depois, né? Depois foi descoberto que ele era inocente. Teve um caso que teve repercussão na época, né, que é o caso da advogada Beatriz Cata Preta, né? Não é capa preta, é Cata com 2 T's. Né? A Beatriz, ela era uma advogada que ela tinha muitos clientes que estavam em processo de delação premiada, né, na Lava Jato. Só que ela sofreu várias ameaças, entende? Tantas ameaças que ela não só abandonou o caso dos clientes, como ela fechou o escritório dela. A Beatriz nunca mais voltou a exercer a advocacia. E aí eu acho que um dos casos mais famosos, né, das perseguições que aconteceram na Lava Jato é a do Conselheiro, né, do Luiz Conselheiro, que era reitor da Universidade de Santa Catarina. O Conselheiro, ele foi investigado pela Lava Jato, né, teve prisão preventiva e chegaram a fazer uma revista íntima no Conselheiro. Vocês conseguem imaginar isso? Pleno século XXI, velho. A gente fazendo revista íntima num reitor de faculdade. Revista íntima, pra quem não sabe, é meter o dedo no toba do cara pra ver se ele tem alguma coisa lá dentro. É disso que a gente tá falando, tá? O conselheiro, ele ficou tão constrangido, né? Tão abalado com essa situação, que ele se jogou do alto de um shopping lá em... Acho que foi em Florianópolis mesmo. Ele se matou por causa da Lava Jato. Entende? 6 anos depois descobriram que ele era inocente. Então sim, houveram muitas perseguições indevidas na Lava Jato. Entretanto, né, também teve muita gente que era culpado, né? Às vezes a esquerda parece esquecer disso, mas teve. E aí essas provas do Toffoli, que o Toffoli anulou, elas vão acabar soltando um monte de gente. Muitos perseguidos? Sim, mas muitos culpados também. E isso vai gerar uma repercussão filha da puta, né? Porque isso daí não só vai soltar, né, gente que talvez tenha culpa, né? Como também abala muito a credibilidade, né, de todo o judiciário de Curitiba. Ah, Dan, então você acha que devia manter todo mundo preso? É claro que não, né? Eu não sou advogado, né? Mas se eu fosse um advogado, certamente eu seria um garantista, né? Então, o que a gente tem que priorizar são as garantias individuais legais das pessoas, né? Então,
se mesmo que tivesse só um culpado, né, tivesse só um inocente, né, nessa situação toda, foda-se, tem que anular as provas, porque a liberdade depois da vida é o bem jurídico mais importante, né? Então, não, eu sou a favor sim de soltar todo mundo, tá? Não é esse o ponto que eu quero chegar. Mas a questão é que isso vai ser usado, né, pela direita e pela extrema-direita como uma forma tanto de falar que o STF é a favor de bandido, né, quanto pode ser usado depois para tentar reverter essa decisão do Toffoli, né? Uma coisa que aconteceu hoje, né, hoje é domingo, dia 10 de setembro, tá? Então, enquanto eu gravo esse vídeo. Aconteceu hoje é que o juiz Eduardo Apio, né, ele foi considerado suspeito pela 8ª turma do TRF4. Né? Vocês lembram do Apio? Né? O Apio é aquele cara que há um tempo atrás teve um vídeo dele ligando pro filho de um outro desembargador, né? E aí ele foi afastado do cargo dele de juiz da 13ª Vara de Curitiba. Sim, ele é o substituto do Moro, mas lá para 2013, 2014, quando era muito impopular falar mal da Lava Jato, né, o Eduardo Apio tava ali no meio da República de Curitiba, saca? Ele já tava dentro dos órgãos jurídicos lá do Paraná, entende? E mesmo assim ele se posicionava totalmente contrário. O Eduardo Apio foi uma das primeiras pessoas a ver as merdas que a Lava Jato tava fazendo, entende? Não à toa ele é perseguido, né, pela República de Curitiba de uma forma geral, né? Afastaram ele, acabou que não deu certo, né? Tipo, ele recorreu e voltou, né, ao cargo dele, né? Mas agora estão tentando a suspeição dele para todos os casos envolvendo a Lava Jato. O que isso significa? Significa que todas as decisões que ele foi contrário ao rumo que a Lava Jato normalmente tomava podem ser anuladas. Sabe? É isso que eles estão tentando. E isso aconteceu devido à decisão do Toffoli, entende? Né? Bom, é isso, sabe? Esse assunto, ele é muito complexo, a gente ainda vai descobrir muita coisa sobre a Lava Jato, né? Até porque o Toffoli pediu 9 investigações, certo? Sobre isso, né? Órgãos diferentes vão fazer essas investigações, até ministérios vão participar disso, né? Só que isso eu vou falar em outro vídeo, eu vou fazer um vídeo falando só sobre essas 9 investigações, porque cada uma delas tem características muito próprias, e se eu fizer isso nesse vídeo aqui vai ficar gigante, mas eu vou fazer um vídeo, né, que provavelmente vai ser essa semana. Na verdade eu vou gravar agora, vocês vão ver até que eu vou estar com a mesma camiseta, tá ligado? Firmeza? Bom, galera, manda suas ideias aí nos comentários, diz o que vocês acham disso, né? E compartilhe o vídeo com as pessoas, é importante que a galera entenda o que está acontecendo, porque quando a gente vai pro campo jurídico, às vezes tem uns termos, uns conceitos que as pessoas não conhecem, mas é importante que as pessoas conheçam essas ideias, até pra gente saber do que a gente está falando, né? Certo? E nunca se esqueçam, a compaixão é nossa aliada e o ódio é nosso inimigo. Falou, valeu!